E eu queria te perguntar também sobre os certificados dos idiomas, porque tem algumas instituições que pedem isso para quem já quer fazer universidade, mestrado, né? Alguma coisa assim. Porque, claro que quem quiser vir para a Espanha ou ir para Irlanda ou Malta para estudar idioma é outra coisa, né? Tu vem com um nível, é bom saber, como disse a Lígia, se preparar um pouquinho para saber, pelo menos se perder no lugar, saber se informar, aquele... Como é que foi a expressão que tu falou? O idioma... É o survival, né? De sobrevivência. Survival, de sobrevivência, exato. Mas se tu vem para aprender o idioma também, aí já é uma questão de nivelamento pessoal, quanto tu quer saber chegando no país que tu vai. Mas e os certificados, quando pedem? Quais são os certificados que tem para cada idioma? E mais ou menos como é que tu te recomenda a preparação para cada idioma, para cada certificado? Bom, a primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar é esteja atento ou atenta ao edital no qual você está se inscrevendo. Porque os editais têm uma variação do que eles pedem, alguns aceitam certificados, outros não, alguns pedem que o certificado tenha mínimo 1 ano, mínimo 2 anos. Então, isso é importante na hora de você escolher qual prova você vai prestar. Para o inglês, a gente tem o certificado de Cambridge, ele é vitalício. Esse foi o que eu fiz, inclusive. E nele, ele tem uma pontuação, mas também tem a possibilidade de você reprovar nele, o que vai ser diferente dos outros dois. Então, tem a possibilidade de você não passar, você ter perdido esse dinheiro. Mas é um certificado que ele tem uma validade que não vence, né? E isso é uma vantagem. Você sempre vai poder apresentar ele. Se não pedir que seja mais recente, né? E eles têm um nível de dificuldade, assim, mais ou menos, que tu considera, tem um mais difícil que os demais? Olha, eu acho que vai depender do nível que você escolher prestar, de como for. Não acho que tem uma grande coisa de dificuldade, diferença, assim. O IELTS, por exemplo, ele... E o TOEFL, às vezes você pode escolher fazer uma prova mais simples, que daí não tem a parte de redação, mas aí alguns lugares não aceitam, então é mais fácil, mas também talvez você não consiga usar ele em algumas situações. Mas claro que eles têm as provas plenas também, e o IELTS, por exemplo, ele tem a duração de 5 anos, então já é um que tem uma validade, e ele tem um preço médio, e o TOEFL, ele vale 2 anos. Então, esse é o que é pedido por muitas universidades, por ser justamente um que é mais recente, né? Que é garantido que a pessoa fez há pouco tempo. Do espanhol, a gente tem o DELI, que é um certificado que ele é espanhol. Então, nessa prova, é um espanhol da Espanha que é pedido. E a gente tem o CL também, que o CL eu acho que inclusive pode ser feito online. O DL é vitalício, o CL tem duração de 5 anos, e o CL ele é interessante porque ele é uma prova feita em conjunto com universidades espanholas, argentinas e mexicanas. Então tem um espanhol mais diverso, né, dentro dessa prova. Então, só para repassar, no inglês tem o TOEFL, o IELTS e o de Cambridge. Exato. E no espanhol, o DEL e o CL, eu não sei se eu entendi. Isso. CL, exato. E daí, para se preparar, gente, é como a gente se prepara para uma prova. Ou fazendo aqui um paralelo com o vestibular, claro que dadas as devidas proporções. São provas que vão exigir as 4 habilidades, então fala, escrita, escuta e leitura. Algumas dessas provas são presenciais, outras são feitas online. Então, as presenciais vai ter uma pessoa para te entrevistar, você vai ter que conversar com a pessoa. E o que eu recomendo é vá fazendo aulas, vá estudando, vá se desenvolvendo, mas também dê um foco para as provas, estude as provas, faça simulados, que tem muitas provas disponibilizadas na internet, treine o formato dela, vá treinando diversos níveis dessas provas, para você ir pegando o jeito dela.
Porque, na verdade, você acaba estudando a prova ali, né? Tem que entender como ela funciona, qual o tipo de pegadinha que vem, como uma prova de vestibular mesmo, que você aprende como fazer essa prova, né? Tem tempo, vai ter um número específico de exercícios, e os exercícios vão seguir um padrão, que é o padrão sempre daquela prova. Então, é importante conhecer a estrutura dela antes de prestar, né? E no inglês independente na escola, vocês também dão cursos preparatórios? Sim. Bom, a gente tem professores que são especializados nisso, que entendem muito de provas de nível de idiomas. Então, já tem o material preparado, já sabem bem como guiar os alunos nesse caminho. Então, temos professores, inclusive, especializados em cada uma dessas provas, né? Que entendem bem o formato de cada uma. Sim, mas sem querer assustar o pessoal, também tem universidades que não pedem. Por exemplo, eu fiz aqui o mestrado e não pedi certificado. Como disse ali, já tem que prestar atenção no que o edital pede, no que tu tá te inscrevendo, qual é o teu objetivo, e ver se o teu objetivo de intercâmbio ou de vir morar fora, de ter uma experiência no exterior, demanda que você tenha um desses certificados. Alguns sim, alguns não. É importantíssimo saber tudo isso antes de viajar, para poder se preparar adequadamente, né?